Fazer o bem sem olhar a quem, poucas frases resumem melhor o ato de doar órgãos. Nesse mês Setembro Verde, o Brasil será palco de uma série de ações visando a conscientização sobre o assunto. Hoje, com esse propósito, a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show 2 especialistas. O médico cirurgião André Ibrahim Davi, membro do Departamento de Transplante de Fígado da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e o músico e ativista Bruno Saik, idealizador da ação #Juntos. Em muitas festas nós falamos trocar presentes. Em uma festa de Natal, eu levo um presente e recebo outro. Eu dou algo a alguém que retribui. A minha generosidade encontra outra generosidade e nós nos equivalemos. Será que isso de fato é uma forma de solidariedade? Quando eu entrego algo a alguém querendo algo em troca ou recebendo algo em troca, quando eu comparo se o valor dos presentes é mais ou menos igual, estarei fazendo o bem? Pô, muito legal isso aí. Doutor André, Bruno, sejam bem-vindos aqui ao Morning Show. Prazerzão estar aqui, cara. Muito bom receber Obrigado vocês. pelo convite. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante, né, para nossa sociedade, para o povo brasileiro como um todo, saber também como anda essa questão da doação de órgãos no Brasil. Legal ver as figuras aí, né? Legal. Quem nos acompanhou em imagens pôde ver, né, na campanha aí, no vídeo da campanha, várias celebridades, pessoas ilustres participando ali nesse com o intuito de engajar, né? É fundamental aumentar o alcance dessa iniciativa nesse momento para vocês. Como é que a gente está? Vendo a campanha, me parece lógico que a gente tenha que trabalhar, porque ainda não estamos num número satisfatório. Faço a leitura correta ou não? Sim. Na verdade, como estamos? Como estamos, acho que o cara tem mais argumentos para falar. Mas, na verdade, eu acredito que acho que uma das melhores maneiras a gente chegar junto à sociedade é através de entretenimento, né? Por exemplo, às vezes você nunca pensou, né, num determinado assunto, uma determinada pauta, mas o cara que você gosta, quem você admira, tá falando sobre isso. Sim. Pelo menos vai te chamar atenção, né? Se você vai mudar teu conceito ou não, é o teu livre-arbítrio e a sua consciência que vai mandar. Mas pelo menos se chama atenção, para você pôr em pauta um assunto que muitas vezes pode ficar em voga à margem de onde realmente deveria estar, né? Doutor André. Então, queria agradecer o convite e falar que o cara é o nosso amigo Bruno. É louco, ele é o cara. É que eu pago uma propina pra ele por Nós fora pra falar bem, somos entendeu? os técnicos, Releva. nós somos os médicos, os técnicos, que fazemos isso, a nossa rotina, com muito amor, esses transplantes. E realmente a gente precisa pontuar que nós temos 2.700 potenciais doadores, esses dados desse primeiro semestre, sendo que 1.800 foram não doadores por diversos motivos. Então acho que é essa população que a gente tem que tentar entender por que não está entendendo o conceito de doação, ou por que de alguma maneira não se sente confiante de entrar numa doação. É muito difícil. Doutor André, para a gente entender de uma forma mais precisa, esses 2.000 que você se referiu, eles estão no âmbito o quê? Nacional? É o âmbito nacional? Me parece realmente pouco, não é? 2.000 doadores, é isso? Que estão ali voluntários à doação de órgãos? Sim, na verdade, assim, a gente não tem um cadastro da doação de órgãos, né? Isso daí também é um ponto falho, né? A gente não tem um cadastro, né? Então, na verdade, a gente bate muito na tecla que o lance de doação de órgãos é uma coisa que é cultural, né? Na verdade, você na hora do luto tentar colocar na cabeça da pessoa, né? Depois de estar lidando com tanta coisa negativa, né? Tentar mudar a cabeça da pessoa. Agora, vamos falar sobre doação? Não é o momento. Na verdade, isso é antes, né? Isso é um processo todo. Tem um monte de gente aqui na internet usando a hashtag e muita gente dizendo, eu já fiz essa decisão e falo muito sobre isso com a minha família, porque o que acontece é que isso, na verdade, é a decisão da família nessa hora muito complicada.
Né? A gente tem uma média, uma taxa, na verdade, para você ter uma ideia, né, indo de encontro com o que você está falando, e bem dito mesmo, de 44% de negativa familiar, num país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então 44% ainda das famílias falam não na hora de se efetuar uma doação de órgãos. É um número estratosférico, né? Por que Muito se grande, fala? né? Porque tem fake news, né? Sobre isso doação é uma de das órgãos, coisas, é uma com questão, certeza. às vezes, religiosa ou É moral. mais fake news, na verdade, né? E não só fake news, mas, por exemplo, assim, quando pipoca, né, um lance de, sei lá, uma notícia ou fake, ou enfim, né, que fale, sei lá, em determinado lugar do mundo teve alguma pessoa foi roubada para se roubar os órgãos, entendeu? Foi sequestrada para roubar os órgãos. Então isso, na verdade, isso acaba manchando toda uma luta de conscientização, né? Aquela história de... Tinha gente, para você ter uma ideia, né? A gente teve um período no Brasil que na verdade, tentaram colocar na carteirinha, né, de RG, né, sou doador de órgãos, né. Muita gente, na verdade, na hora de você tirar o documento, falava, irmão, não fala que você é doador de órgãos, porque você não sabe quem tá te ouvindo, quem tá do lado aqui, vai estar no shopping, vai acordar com uma banheira, sabe aquele lance de 2 rasgos da banheira de gelo, cara? Terror. É uma lenda urbana isso daí, na verdade, o Dr. André tá aqui pra endossar tudo que eu tô falando, na verdade, assim, pra você fazer uma cirurgia de um transplante de órgãos, a estrutura é imensa, né? Uma estrutura muito grande. O corpo médico tem que ser super especializado, a estrutura do lugar também. Eu costumo brincar que não é Lego, né? Não é verdade. Tipo, putz, aquele fígado combina com aquele cara, vamos tentar tirar e pôr e colar no outro. Não é assim. E a questão que você né? coloca, desculpa, Paulinha, só pra pegar um gancho que você colocou pra gente, que é quando a pessoa já morreu, tá em óbito ali, a família, mais difícil mesmo. Claro, não é o momento, essa né? campanha tem que ser trabalhada a ponto do sujeito ali, que todos nós vamos morrer um dia. Claro. Então, quando eu morrer, eu me proponho a doar os meus órgãos. Exatamente, tem que ser falado, né? Isso, não é na hora ali que vai se decidir. E da carteira de identidade, isso é vigente ainda? Não é mais. Não mais. progrediu isso? Não, justamente por conta disso também, né? É porque naquela época se assumiu que o Brasil ia aceitar a doação presumida. O que é isso? Todo mundo é doador, a não ser que você se coloque como não doador. Sim. Né? E isso foi muito ruim, porque a sociedade não estava preparada para isso e gerou essa série de interrogações com as pessoas. E a gente tem que respeitar muito, realmente, porque cada um tem o seu pensamento, a sua individualidade. Então, a campanha é para quem está realmente em condições de ajudar e chegar na família e conversar. Fica muito realmente mais fácil quando você já conversou isso, mas ninguém conversa de morte no jantar. É meio que um tabu, né? Ô, Bruno, deixa a Paulinha, Vini, já chegou aí. Tem também outras pessoas trazendo o relato de que perderam parentes e que eles foram doadores e de como acontece esse processo. Eu acho que pouca gente sabe, tem o desejo de doar, a família sabe que a pessoa tem o desejo de doar, mas na hora em que vai entender o processo disso, a família dá para trás, porque não é tão simples. Como você falou, não é uma peça de Lego, não é alguma coisa que vai acontecer rapidamente. Né? Queria que o doutor explicasse, a partir da decisão de ser doador, qual é esse processo, o que pode ser doado, porque não é assim tão rápido. Eu acho que isso talvez iniba a família, né, naquela expectativa de ter o velório, o luto, né, o enterro, porque isso leva um tempo, não leva, doutor? Não é uma coisa tão automática. Na verdade, tudo começa com você falando com a sua família. Se acontecer de você ter um acidente vascular cerebral ou um trauma crânioencefálico e uma morte, a gente chama de encefálica, mas pode ser entendido como morte do cérebro, o que acontece é que a família vai ser comunicada de que o cérebro está morto e isso é um evento sem retorno. Então, o Conselho Federal de Medicina, em 2000, já publicou uma portaria que define que morte cerebral é igual a morte clínica. As pessoas acreditam em morte cerebral? Por achar que ainda tem um coração batendo e tudo mais? Essa também não é uma outra questão? Essa é uma questão, com certeza. Então, quando é conversado com a família, é explicado que existem 2 exames clínicos que, com uma série de reflexos e de avaliações neurológicas, confirmam a falta de atividade cerebral, e pelo menos um exame que a gente chama de comprobatório, que é o exame que vai mostrar realmente que não tem mais circulação de fluxo sanguíneo no cérebro, e que o cérebro realmente faleceu e não tem mais retorno. Então, partindo disso, é a primeira situação em que a equipe pode ir conversar com a família sobre doação de órgãos. Sim. Antes
disso tudo acontecer, você não está autorizado a chegar para a família e falar sobre doação. Então, confirmada a morte, aí sim a família vai ser abordada. Fica muito fácil se o paciente, ou no caso o falecido, comunicou anteriormente. Isso fica muito fácil. Realmente a família até se sente, de alguma maneira, consolada de fazer um último pedido, digamos assim. Sim. Agora, quando realmente não tem essa comunicação, fica mais difícil. Mas, muitas vezes, eu acho que tem que ficar a mensagem, na verdade, de que o brasileiro é um povo extremamente solidário. Então, se 40% não doam, 60% doam. Sim, Com verdade. todos esses problemas que a gente tem de credibilidade institucional no Brasil, a gente ainda tem essa bondade do povo brasileiro em doar para uma pessoa realmente que não conhece. E são vários órgãos que são doados, então você pode salvar várias vidas. Ô Bruno, eu queria entender como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto juntos, o que te motivou, como é que você entrou nessa história toda aí? Então, na verdade, assim, eu também nunca tinha pensado, na verdade, eu não tinha nem cogitado a falar sobre isso daí. Muita gente, né, bem como o doutor também falou, na verdade, fala, putz, eu não vou falar sobre morte, né? E, na verdade, a doação de órgãos você está falando sobre vida, né? A partir do momento, né, que uma doação você salva 4, 8, até 12 pessoas, na verdade, você consegue salvar. Então, na verdade, você está proporcionalmente falando muito mais de vida do que de morte, né? Eu tenho uma mãe que passou por transplante de córnea, por exemplo. Então, não, o São Paulo, na verdade, é um dos maiores transplantadores de córnea. O Banco de Córnea de São Paulo sempre é muito reconhecido por isso, né? Na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em falar sobre isso e aquela coisa. Por isso que eu falo que o entretenimento, o audiovisual conta muito, né? Quando você vai fazer uma campanha, puxar tudo pro lado social, né? É muito válido, né? Eu, na verdade, estava assistindo televisão e vi um documentário falando sobre doação de órgãos. Eu faço umas matérias para fora, algumas coisas assim, e eu pensei em fazer, a princípio, uma matéria. Eu falei, vou fazer uma matéria, alguma coisa assim para algum veículo. E, na verdade, conversando com o pessoal da BTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, eu entendi que, na verdade, dava para fazer uma coisa, não desmerecendo a matéria, né? Mas fazer uma coisa muito mais abrangente, né? Então, a gente idealizou, na verdade, a primeira campanha, que participaram grandes formadores de opinião. O Messi participou, Laura Pausini, Antônio Fagundes, Cauã Raymond, uma coisa que, surtiu um efeito muito significativo, né? Recorreu o mundo em mais de 400 veículos de mídia, CNN, BBC, um monte de lugar bacana, né? Jovem Pan também falou. Então, uma coisa super válida, né? E é uma bandeira tão bonita e tão especial que seria um absurdo levantar uma bandeira dessa proporção, desse tamanho e falar, chega, já fiz minha parte, né? Eu sempre falo muito, né, que é muito simples você falar mal, seja do governo, seja de qualquer coisa, mas, sentadinho em casa, com a televisão ligada, aí depois eu vou jantar, deixa pra lá, vou só ficar falando mal. Então, quero ver levantar e fazer mesmo, né? Sim. E o bacana é isso, né? Que na verdade começou-se a cotizar tanta gente bacana, tanta gente do bem, né? Porque a gente sempre bate muito na tecla que é o maior ato de solidariedade. Isso vai muito nessa campanha de 2019, que é fazer o bem sem olhar a quem. Você está fazendo o bem, salvando vidas de pessoas que você não faz ideia de quem são, né? Sim, o doutor André, o senhor falou aqui pra gente a respeito da condição do doador ali, que é a partir da morte cerebral, né? Tem algum tipo de maneira, porque assim, você pode ter a morte parou o batimento cardíaco, o cérebro continua de alguma forma com alguma atividade por um tempo. Tem alguma condição em que a pessoa chega ao óbito e não tem a condição mais de ser um doador? Sim. Na verdade, isso responde pela maioria da não doação de órgãos, que é o paciente que não tem condição clínica, por incrível que pareça. O doador não tem condição clínica de ser um doador de órgãos. Ou por uma pressão muito baixa, ou por uma parada cardíaca que foi revertida, mas com dano aos órgãos. Então, a maior parte dos doadores que a gente perde por falta de condições clínicas. E não é por não doação da família, né? Que isso fique bem claro também, que é importante. Sim. Então, o que a gente tem hoje é uma dificuldade nos hospitais de dar atenção ao doador. Então, isso realmente a gente tem que trabalhar, porque quando você pega uma UTI com 12 pacientes, obviamente estão na UTI, são 12 pacientes graves, e tem um que já morreu, né? Então, um que já morreu, mas é morte encefálica e precisa ser muito cuidado para que realmente ele tenha condições de chegar a ser um bom doador. Sim. Então, para salvar as vidas que a gente precisa, alguém tem que cuidar muito bem daquele doador. Tem a manutenção ali Daquele daquele momento, uma né? série de cuidados médicos que precisam ser realizados. E o que a gente vê quando a gente recebe ficha de doador
é que os exames estão alterados e a gente identifica que se tivesse um cuidado mais próximo mesmo de terapia intensiva, talvez esse doador chegasse melhor. Sim. Então o que a gente faz no Brasil, na verdade, é uma atividade com um resultado excelente. Nós somos o maior país que transplanta pacientes do sistema público de saúde no mundo. Ninguém transplanta mais pacientes do sistema público do que nós. E com excelentes resultados que podem ser publicados em qualquer publicação internacional. Mas para isso a gente tem grandes centros especializados. Sim. Então aqui em São Paulo, a maioria dos colegas que são responsáveis por serviço de transplante fizeram treinamento no exterior. Agora que está vindo uma geração que a gente está formando, que nós conseguimos ensinar, vamos dizer assim, a arte do transplante. Sim. Eu queria saber em relação a essas doações feitas em vida, né? Muitos falou sobre medula óssea, sangue, que é o que todo mundo conhece, até cabelo, né? Hoje em dia também tem muita gente que doa. Eu queria que vocês falassem sobre esses bancos, né? Que existem, nós, por exemplo, como poderíamos contribuir. Tem o caso da Selena Gomez também, né? Que também foi em vida, que uma amiga doou Um rim. Sempre quando é uma doação em vida, né? Sempre busca-se um parente. A primeira opção é sempre um parente, né? Por conta também que, pô, já pensou, doa o rim, depois você perde a amizade com a pessoa. Pô, além de tudo, perdeu a amizade e tá com o meu rim. Então, tipo, é tosco isso, né? Então, exatamente, não tem como pedir uma de decisão volta, muito cara. séria. Exatamente. Então, na verdade, o foco sempre é a família, né? A ser a primeira opção para uma doação em vida, né? Para ter uma doação de um não aparentado, precisa de uma decisão judicial. Para ficar bem claro que não está tendo um comércio, entre aspas, de órgãos. Também. Né? E é uma doação também limitada, porque em vida você tem um limite de órgãos que você pode doar. O que a gente consegue doar em vida é um segmento do pulmão, um dos rins, uma parte do fígado. A gente faz transplante de fígado intervivos, mas é um procedimento de alta complexidade em que existe uma certa mortalidade do doador. Então a gente evita ao máximo, mas tem algumas situações em que é necessário. As crianças se beneficiam muito da doação intervivos de fígado, que os pais acabam doando para as crianças. Sim, o Bruno, o doutor André, a gente convidou aqui, encorajando aqui a nossa audiência a participar, né, dar depoimentos, ou transplantados, ou doadores. Vamos ver o que as pessoas estão mandando aqui pra gente. Vai lá, Murilo, solta aí. Oi, bom dia, Morning Show. Bom, meu nome é Hércules de Oliveira Souza, sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Trabalho aqui em Ciudad del Este, Paraguai, e há muitos anos, eu fiz um transplante de córnea em Sorocaba, no Hospital dos Olhos, e hoje, graças a Deus, eu levo uma vida normal devido a esse transplante. E hoje eu sei a verdadeira importância de você ser um doador. Beijão a todos, Caio, sou teu fã, e fiquem com Deus aí. Olá pessoal do Morning Show, meu nome é Gilson Bastos, eu falo aqui de Mauá. Eu não sou um transplantado, mas eu tenho um transplantado em casa de 40 dias, seu Antônio Inácio. Ele foi transplantado com fígado novo e essa é uma atitude muito generosa daqueles que se dispõem a poder prolongar a vida de outras pessoas. Eu quero motivar a você que está ouvindo esse vídeo, doe os seus órgãos, doe vida. Grande abraço, Morning Show e todo mundo aí. E aí, Edgar, meu compadre, beleza? Ricardo, fotógrafo do Jô Soares, aqui de São Bernardo. Velho, há 11 anos atrás eu tive leucemia mieloide aguda e poderia precisar de transplante de medula óssea. E o primeiro teste é nos parentes. Cara, e não tive nenhum compatível. E a chance é 1 em 100 mil de achar um doador compatível. Ou seja, se eu não melhorasse, cara, ia comer mandioca pela raiz. Tem que doar mesmo, velho. A terra vai comer. Um abraço. Aí, legal, Ricardo, fotógrafo do Jô, ele mandou umas fotos recentemente, não faz muito tempo. Olha aí, que história, nem sabia dessa história dele, né? A gente ouviu ali um transplantado de córnea, né? Que relatou ali o pai, se não 40 me engano. dias, né? Transplantado. O fígado, que é a especialidade do doutor André aqui e tal. E a questão da rejeição, como é que isso é testado? Como isso passa por um processo de precaução ali com relação a tipo sanguíneo? O que pode ocorrer para quem é transplantado e pode apresentar algum tipo de rejeição? Perfeito. Em relação ao transplante de rim,
O que acontece hoje é que a gente faz alguns exames que fazem como se fosse uma fotografia do rim, da pessoa que precisaria daquele rim. E o doador tem que ter uma fotografia compatível, chama isso compatibilidade. Mesmo assim, os pacientes recebem 3 medicamentos para não ter rejeição. Isso vai tomando ao longo da vida, depois ficam 2 medicamentos e eventualmente 1 medicamento só ao longo da vida. O fígado é a mesma coisa, mas não precisa tirar essa foto do fígado. O fígado é só o tipo sanguíneo mesmo, tem que ser compatível. E a gente dá o remédio também para o resto da vida com uma boa perspectiva de ir diminuindo. Lembrar que o transplante não é para prolongar a vida. O transplante vai retomar uma vida 100% funcional para quem recebeu o transplante e for bem. Então, acabou de ter, semana passada, a Olimpíada dos Transplantados, em que a nossa amiga Patrícia, transplantada do coração, ela teve na Olimpíada, e o Brasil foi muito bem nessa Olimpíada. E então, assim, não tem restrição, nem de tempo de vida, nem de qualidade de vida. Oh, incrível. Olha aqui, eu queria agradecer muito aqui, comecei a nossa papo aqui com a frase fazer o bem sem olhar quem, né? A questão da doação de órgãos, muito importante. Eu agradeço aqui a presença do médico cirurgião André Ibrahim Davido, membro do Departamento de Transplante de Fígado da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e também o músico e ativista, o Bruno Sai, que é o idealizador da hashtag Juntos. É um prazer estar aqui, você não faz ideia, cara. É muito legal ouvir vocês de lá e agora tá aqui, cara. Legal, é muito legal. Obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês. Parabéns. E vamos aí, cara, sempre falando sobre coisas legais, né? Eu acho que isso é o mote do Morning Show, cara. Muito legal. Obrigado. Valeu, obrigado, Bruno. Obrigado, doutor André. Obrigado a vocês pelo convite.